Bom dia, gente. Bom dia, meus amores, minhas amoras. Bom, vamos começar mais uma aula. Na última aula, a gente chegou a ver a parte sobre processo de fissão nuclear, geração de energia. Então, aqui eu estou com a nossa OE, né, o estudo orientado, só para a gente ver aqui, dar uma revisada no conteúdo, né? Então, a gente viu ali, ó, interações, dimensões, como era gerado o processo de fissão nuclear, a usina nuclear, né, onde ele pode chegar, ó, chega a 1500 graus, uma pressão absurda, né, o prédio do reator, como funciona o processo. A gente viu que existem dois ciclos de água, né, um ciclo onde a água ela vai estar radioativa, o outro onde ela vai estar conectada ali ao rio, algo do tipo, onde ela pode ser resfriada com mais facilidade. Então vamos lá. A aula 2 a gente viu ali a utilização da energia nuclear na indústria e na medicina. Ah, isso aqui a gente não chegou a ver. Interessante a gente ver. Por que que é importante? Quais são os efeitos da energia nuclear, né, em outros processos? Então, o que acontece? Toda essa parte de radiação, ela é gerada, né, no Brasil, é gerado por um cara chamado cobalto 60, que é um material radioativo, e essa radiação você pode utilizar ela para várias coisas. Então, ó, primeiro, você pode utilizá-las nos alimentos. Qual é a ideia de você utilizar ela nos alimentos? Né? Então, vamos ver aqui desde o início o que a gente tem. Ó, empregado, no processo de vazão de líquidos, papapá. Então, ó, utiliza cobalto 60, irídio, césio, américo. O mais utilizado é o cobalto 60. Então, utilização de papel, traçado radioativo, exploração de petróleo, tá. Então, uma das aplicações, como ele fala aqui, ó, é na utilização de alimentos. Por que que ele vai ser na utilização de alimentos? Como ele diz aqui, ó, a radiação gama elimina micro-organismos. Imagina que você tem, por exemplo, uma produção de laranja, uma produção de maçã. Como que você vai exportar essa maçã, essa laranja? O ideal seria você lavar elas. Por que que é ideal você lavar a fruta? Porque no momento que você lava, você tira os micro-organismos e isso faz com que a fruta estando mais limpa, vai ter menos micro-organismos que vão afetar a sua fruta. Então ela vai durar mais, ela vai ter uma durabilidade maior. Só que o problema, imagina você ter que lavar maçã por maçã. Né? Você vai ter que passar o detergente, tudo, vai ter que passar água, ou seja, é um trabalho muito grande. Então, a grande facilidade da radiação é isso. Você consegue fazer uma esteira por onde vai passar esse material, e nessa esteira você emite uma radiação, e essa radiação ela mata os micro-organismos que estão fora do alimento. Né? E qual a grande vantagem disso? Né? Se a gente for procurar lá na internet, existe até um tipo de alimentos que eles são radioativos que ele tem uma durabilidade muito maior. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo acessar a internet. Aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente vê a parte de alimentos radioativos, né, existe um símbolo, que é esse símbolozinho aqui, ó, que é esse símbolo também, que ele indica que o material foi radioativo. E qual é a grande finalidade? A grande finalidade é isso aqui, ó. Olha esse morango que ele foi irradiado e olha esse morango que ele não foi irradiado. A diferença entre eles, olha. Olha a diferença. Por que que um deles está assim e outro está assim? Porque quando você joga a radiação, você elimina tudo que tem fora, ou seja, é uma radiação leve, ela não vai matar, tipo, não vai alterar o DNA, o código genético desse material, mas o que ela vai fazer, ela vai destruir, vai acabar com todos os micro-organismos que estão fora. Então é como se você limpasse ele e deixasse ele lá. Então, a grande vantagem de você fazer isso é que, primeiro, você vai ter um alimento que vai durar muito mais tempo. Se ele dura muito mais tempo, isso é bom para o consumidor, porque você não tem, por exemplo, o lance de você comprar hoje e usar até amanhã. E o segundo ponto é que você, para o produtor, você consegue exportar para lugares mais longe. Então imagina, você vai exportar daqui da região serrana. Só que se ele dura 2, 3 dias, não tem como você enviar ele, por exemplo, lá para São Paulo, para Lagoas, para um lugar mais longe. Porque ele não vai durar tanto. Mas se você emite uma radiação e ele dura uma semana, 2 semanas, você consegue exportar para mais longe. Então você tem um ganho
muito grande na parte de exportação, né? Isso é uma facilidade muito grande. Então aqui, ó, outro processo na agroindústria, ó, utilização de técnicas macho estéreo para o combate de pragas de lavouras, ou seja, a radiação ela vai alterar o código genético, mas dependendo da tom da radiação, você pode fazer com que a célula seja destruída. Então, você evita, por exemplo, que as pragas se proliferem. Isso é muito importante. Ó, no Brasil, essa implantação está em implantação um projeto semelhante ao Nordeste, da produção de mangas e uvas, né, tem todo o cuidado com essa parte. Aqui, ó, o SOS da energia nuclear, então ó, ele pode ser utilizado na indústria. Esterilização, da mesma forma que a gente mata os micro-organismos de um alimento, a gente mata os micro-organismos de um alimento, no caso, mata os micro-organismos de alguma seringa, luva, né? Inspeção, tubulação, que você consegue verificar se tem rachadura ou algo do tipo, como se fosse tipo um scanner, tudo bem? Detectores de nível, agricultura, na água, na saúde. Então, por exemplo, tratamentos do câncer, radioterapia, quimioterapia, né? Ou seja, o que é quimioterapia? A pessoa ali, ela toma um medicamento, esse medicamento ele vai ser suscetível à radiação, então ela toma doses de radiação, só que essa radiação ela vai ser concentrada nas moléculas, nas células cancerígenas. E aí as células vão ser destruídas. Então a vantagem da radioterapia é exatamente essa. Só que, claro, existe um suporte do quanto o máximo que a pessoa pode aguentar, né, dessa dose de radiação. Então, isso tudo é um estudo que está sendo feito com toda essa parte de radiação, como é produzida e tudo mais. Aqui ele fala de três tipos de radiações: a radiação alfa, beta e gama, tudo bem? Aqui ele fala do processo da medicina. Aqui ele fala de alguns processos interessantes. A gente vai voltar no alfa, beta e gama, tudo bem? Mas só para a gente ver aqui, ó, o que é meia-vida? Então imagina o seguinte: a gente viu no nosso início lá da radiação o efeito que, quando eu tenho um processo de fissão nuclear, eu tenho que a radiação, o meu átomo, ele vai se quebrar ao meio. Só que isso vai acontecer com vários e vários e vários átomos. Então, meia-vida seria basicamente, né, o tempo que ele vai levar para poder terminar o processo. Então, indo de átomo em átomo, vai demorar, sei lá, 30 anos. Então, o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que ele leva metade desse processo. Então, por exemplo, se ele dura 50 anos para poder se extinguir totalmente, a meia-vida vai ser metade desse processo, né? Meia-vida. O interessante também disso aqui é que a gente tem um processo chamado de carbono 18, carbono 16, que agora eu não me lembro o nome, que é o seguinte: quando a gente se alimenta, a gente absorve um carbono radioativo, né? É o que tem, por exemplo, na banana, né? A banana ela tem radiação, só que uma quantidade muito pequena. Então, nesse processo que é com quantidade muito pequena, você vai absorvendo e você vai adquirindo essa radiação. Quando a pessoa morre, essa radiação ela para de ser adicionada ao corpo e ela começa a diminuir. O interessante é o quê? Que você consegue comparar o quanto de radiação a pessoa perdeu. E através dessa meia-vida, ou seja, é, para chegar na meia-vida demora esses 50 anos. Então você compara ali e viu que a pessoa decaiu uma vez, ou seja, ela chegou na metade, né, de 50%. Então você sabe que aquele corpo morto tem 50 anos. O interessante desse método é que você consegue encontrar a idade de um fóssil, de um ser vivo, ou seja, por que os dinossauros viveram lá no período Cretáceo, no período Paleontólogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como que eles conseguem saber exatamente essa idade certinha desse fóssil? Exatamente analisando a meia-vida. Ou seja, verifica a radiação que ele deveria ter e a radiação que ele tem. E a partir daí você vê quantas vezes, ou seja, quantos por cento nessa radiação caiu. Então, quando ele fala em meia-vida, tipo, tinha 100%. Meia-vida foi para 50%. Meia-vida de novo, então metade da metade vai ser 25%, né?
Dá para entender mais ou menos a ideia. Então o que acontece? Conforme ele vai caindo, você calcula a proporção e você vê, ó, se passou 2.000 anos, 3.000 anos. Né? Bem interessante. Aqui a gente tem outros processos, ó. Branquiterapia, radiação, consiste em colocar uma fonte de radiação, um terremoto, algumas frases interessantes. Aqui a gente viu o processo de fissão e fusão nuclear. Aqui, ó, o processo onde eu tenho a divisão, né? O interessante é que toda essa radiação ela é feita por isso aqui, ó, E igual a mc ao quadrado. Né? Não sei se vocês lembram lá, que a gente já estudou, pelo menos no ano passado e tudo mais, quando falava sobre a origem do universo, a gente viu que o nosso universo se originou do Big Bang. Então, no início foi uma grande explosão, e essa grande explosão tinha essa energia. E essa energia se condensou e se transformou em massa. E é exatamente aqui, ó, que eu tenho aqui. Se eu pegar a massa do meu urânio 235 e somar com a massa desses dois caras aqui, ó, do K92 e do outro K92, eu vou verificar, no caso K92 e o bário 171. Só a gente fazer a conta aqui, ó. 141 mais 92, 141 mais 92 dá 233. Então, ó, 233. Então repara que para 235, né, aqui ó, 235 mais 1, 236. Então aqui eu tenho 233 mais 3 aqui, ó, 236. Então o que acontece? Eu tenho um processo que eu vou perder a matéria. E essa matéria se converte em energia. Né? Foi o que a gente estudou no processo de fissão nuclear. A fusão é o contrário, onde eu vou juntar. Então ele fala um pouquinho sobre a fusão, o processo radioativo, os tipos. Então aqui a gente estuda um pouquinho mais sobre esses tipos. O que a radiação alfa ela é? Ela é uma partícula que é dois prótons e dois nêutrons. Então é uma partícula pesada. Por ser uma partícula pesada, ela é muito energética porque ela tem sua massa associada. Mas, entretanto, ela não tem uma penetração muito boa. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver com um casaco, né, uma folha de papel, a radiação alfa não passa. A radiação besta, ela já vai ser ali um elétron. Esse elétron ele vai sair do núcleo, tem todo um processo de fissão lá no nuclear. E como ele já é um pouco mais leve, porque é uma partícula só, né, menorzinho, ele já penetra um pouquinho a mais. Então, só ter o casaco já não vai ser mais suficiente. Então, uma parede, por exemplo, de uma casa já consegue proteger. Já a radiação gama, como ela é uma onda eletromagnética, então ela já vai passar pela parede. Então, a única coisa que vai barrar ela vai ser um material muito denso. Geralmente, esse material costuma ser o chumbo. Então, aqui a gente tem aplicações, ó. Então a gente tem lá a radioatividade, a gente tem Angra 1 e Angra 2, que são usinas nucleares que a gente tem no Rio de Janeiro. E aqui, ó, olha que interessante, ó, podemos citar também a datação do material arqueólogo dizendo carbono 14. Então, na verdade, é o carbono 14 que a gente estava analisando, né? Ou seja, que é aquela parte que a gente consegue ver o tempo. Existe outro tipo, que é o nosso raio-x, ou seja, o raio-x é uma desaceleração do elétron, o elétron vem, ele para. Nesse processo que ele para, ele emite uma radiação. E aí essa radiação, essa energia, a gente consegue contabilizar. Então aqui a gente tem o exemplo do alfa, beta e gama. Ou seja, o que é o alfa, beta e o gama? A gente vai ter exatamente o alfa vai ser a partícula que uma folhinha de papel ela não vai passar. O beta vai ser uma chapa de metal, né, uma parede. E o gama ele vai ter que ser parado por uma chapa de chumbo. O interessante disso aqui é que, por exemplo, quem começou a estudar foi Madame Curie, a única pessoa barra mulher, né, a ganhar dois prêmios Nobel. Ela ganhou um prêmio Nobel em Química e um prêmio Nobel em Física, porque ela descobriu o rádio e descobriu essa parte de radiação, todo o efeito. Infelizmente, como eles não sabiam o que eles estavam lidando, né, vou até deixar uns vídeos aí para vocês visualizarem, como eles não sabiam o que eles estavam lidando, eles
de tanto mexer, essa radiação impregnou no corpo e elas tiveram leucemia. Então acabou morrendo cedo, infelizmente. Aqui a gente tem a parte do decaimento, da meia-vida. Ou seja, o que é o decaimento? É o tempo que ele demora para cair para metade. Então, se eu tenho 1 quilo de radiação, esse material começa a se dividir, em algum momento eu vou ter meio quilo. Então, esse tempo a gente chama de meia-vida. E aí, para ele cair para 1/4, mais uma meia-vida, mais uma meia-vida e por aí vai. Né? Então, aqui o exemplo do cálculo de meia-vida, do tempo, né, elementos radioativos, o acidente de Chernobyl, que eu pedi para vocês fazerem uma análise. Aqui o acidente que a gente teve em Goiânia, vou deixar um vídeo também explicando, né, que foi um acidente que teve em Goiânia. Basicamente, a gente tinha ali uma radioterapia que foi abandonada, só que é um lixo radioativo, você não pode jogar em qualquer lugar. Então o lixeiro veio, abriu ali, achou que o material era luminoso, levou para casa, mexeu, brincou, não sei o que, transportou para lá e para cá. E aí teve esse efeito aí que pegou a radiação. O bom é que muita gente, pouca gente morreu, né? O lado bom, né? Não morreu tanta gente. Aqui a gente tem outros efeitos da Ucrânia, do Rio de Janeiro, do México e a atividade física, né? Que imagino que vocês já tenham encontrado elas. Então, em resumo, eu vou deixar ali um vídeo para hoje. Eu ia começar a parte de circuitos elétricos, mas é bom que a gente termina isso aqui, né? Na próxima aula a gente começa a parte de circuitos elétricos. Então eu vou deixar uns vídeos falando sobre esse tipo de radiação, certo? E aí eu vou botar como atividade, sei lá, vocês explicarem algumas aplicações, a importância de estudar radiação, tudo bem? Existe um vídeo bem interessante, né? Quando a gente fala de Walt Disney, o que a gente lembra? Quando a gente fala de Walt Disney, a gente lembra do Mickey e tudo mais. Mas o Walt Disney ele fazia vários filmes educacionais. E um deles era feito sobre radiação. Então, o Walt Disney tem um filme que está no YouTube. Vamos ver se ele carrega aqui. Ué. Aqui. Existe um filme sobre radiação. Que eu vou achar o filme e eu posto lá para vocês. Que ele fala exatamente sobre esse processo de fissão e fusão nuclear. E aplicações que ele tinha e bota lá 1930. Né? Muito, muito legal. Certo, gente? Então a gente termina por aqui. Vou deixar os vídeos e eu posto lá a atividade para vocês. Certo? Então terminamos nossa aula por aqui. Até a próxima.